Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Dromos Talk. Você sabe que a gente usa o Dromos Talk para você aprender como é que a gente faz escola, o que que a gente pensa da escola, como é que a gente conduz o nosso dia a dia, a nossa rotina, quais são os nossos valores, a nossa missão. Essa é a forma que a gente tem para mostrar para você como a nossa escola funciona. E sempre na bancada tem alguém muito especial, né? Mas quem vai apresentar para a gente é o Rafael, meu companheiro de bancada. É isso aí, valeu, professora Amabile. Estamos aqui, um episódio preparado com muito carinho para você, você sabe. E aqui dentro da nossa bancada, aqui na nossa bancada, a gente tem convidados que são do nosso coração. São pais, são ex-alunos, são professores, já tivemos alunos, amigos da nossa escola. E hoje eu tenho aqui uma pessoa que é muito especial. Um amigo também, eu devo dizer, meu pessoal, e um amigo da nossa escola. É um jornalista, é um educador financeiro, é alguém que tem muita coisa maravilhosa para transmitir para a gente aqui, você vai perceber. Mas eu tenho que dizer, mais importante que tudo, afinal estamos no Dromos Talk, é pai da Beatriz e do Matheus. A Beatriz está no primeiro ano e o Matheus no Infantil 3. Então, que alegria, que carinho termos aqui conosco um pai da escola que, de tantas coisas ainda maravilhosas, é ainda pai aqui da nossa escola, nosso amigo. Então seja muito bem-vindo, Francisco Fazolino. Como eu te conheço, Fazolino. Eu também seja Fazolino. Bem-vindo, Fazolino. E obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, obrigado, Rafael, obrigado, Amabile. Eu que agradeço a oportunidade. Uhum. Muito animado. E nós estamos aqui para falar de um tema, assim, tem muita coisa boa, não tenho como resistir, não te perguntar sobre a tua trajetória também, de formação, de vocação, mas nós vamos falar sobre como deixar um legado à luz da Bíblia. E eu adorei esse tema, eu adorei essa proposta, a gente já trocou aí algumas figurinhas aí relacionadas a isso. Como que você chegou nesse tema, né? Conta para mim, assim, por que a gente vai falar de legado à luz da Bíblia? O que te iluminou para chegar a esse tema? Rafa, eu percebi que eu sempre sou um pesquisador e um entusiasta em buscar conhecimento. Uhum. Buscar conhecimento. Então, na questão religião, andei por inúmeras religiões, uhum, até encontrar, uhum, né, a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Uhum. E ali nessa questão de busca de conhecimento religioso, não tenha parado, sim, mas ali eu encontrei a fonte, digamos assim. Uhum. A fonte eu encontrei, agora é sempre se aprofundar beber da fonte. E beber cada vez mais. Mas na questão profissional, pessoal, eu também sempre fui assim, já trabalhei de muitas coisas. Minha primeira formação foi artes cênicas, lá no Rio de Janeiro. Isso eu já não sabia, então desculpa, eu coloquei mesmo? na apresentação, mas já fiquei feliz de saber. Minha primeira foi artes cênicas. Uhum. Fui lá no Rio de Janeiro, fiz inúmeras peças, curtas-metragens, filmes. Legal. Legal. Publicidade também, bastante. Uhum. Depois eu fui para o jornalismo, uhum, né? Então eu estou no jornalismo desde 2003. Uhum. Inclusive também em um órgão aqui, né? Isso, eu sou jornalista, na verdade sou jornalista de comunicação sênior no TCU. No TCU, Tribunal de Contas da União. Maravilha. Trabalho lá na Secretaria de Comunicação. Excelente. Então a gente faz um trabalho institucional, O corporativo. ministro Nardes é um grande amigo meu. Oi? O ministro Nardes. Os últimos 2 fóruns nacionais de controle que ele faz, a comunicação ficou comigo lá. Que legal, que legal. Ele é uma pessoa fantástica. Tem um assessor dele, muito gente boa, Andrade também, muito legal. Eu gosto muito dele também. Desculpa. Então. Ótimo. Eu gosto muito do ministro Nardes também. Vamos saber as conexões, né? E aí, jornalismo, nunca parei, Uhum. né? Depois eu fiz para entender um pouco mais de cultura, numa época que eu estava muito envolvido com cultura, com produções culturais, eu acabei fazendo um técnico de produção cultural, Uhum. também. Então, e agora, recentemente, paralelo ao jornalismo, né, eu comecei nesse empreendedorismo no marketing digital voltado à temática que você anunciou, né? Uhum. Como a gente consegue deixar um legado à luz da Bíblia. Essa é a minha missão também hoje, Uhum. né, no digital, a mensagem que eu quero propagar. Né? Sim. Inclusive você já faz esse trabalho, né, de mentoria nas redes sociais, né, Fazolino, voltado a isso, né, de legado, de família, de relacionamento. Quando a gente pensa na palavra legado, como é que
eu tenho né, o meu conceito, mas como que você imagina isso, você pensa legado? Rafa, eu penso assim, quando eu penso em legado, Uhum. eu penso como que a gente pode perpetuar Perfeito. Legal. Perfeito. gerações. Perfeito. Uhum. Nós sabemos da nossa finitude, Sim. um dia seremos chamados, e aí? Né? Será que se Ou seja, resume... legado é uma maneira de ficar perpétuo. Isso, exatamente. Né? Não para nossa glória, Sim. mas para a glória dele. Uhum. E, então, assim, não é possível, a gente pode questionar. Não é possível que seja apenas beber, comer, É verdade. consumir E tchau. Seria e arrecadar. Seria um vazio sem sentido, né? Então, aí, com base nisso, eu acabei pegando 3 pilares, que eu acredito que dentre muitos da nossa vida que são importantes, eu escolhi 3, com orientação, né, de Deus, depois de muito pensar e tal. Então, eu cheguei em 3 pilares, que é o nosso relacionamento com Deus, nossa família e o nosso modelo financeiro, como a gente vê, como a gente trata a relação com o dinheiro, né? Nossa relação com o dinheiro. Então, cheguei nesse ponto, assim, de falar. Primeiro, você falou assim, por que eu cheguei? Você falou que eu faço nas redes sociais, então eu estou começando nisso agora, nas redes sociais agora. Sim. Mas depois de alguns anos, de eu sentir confiança para eu poder abrir a minha boca e falar um pouco dessa mensagem. Já escreveu um livro? Eu tenho um livro, um e-book, ele é pequeno, né, mas é um projeto que eu tento, vou desenvolver mais para frente. Mas é isso. Né, o que eu tinha que deixar? Primeiro na minha vida, testei na vida de familiares, na vida de amigos. Claro. Tive o feedback positivo e falei assim, não, então agora é hora de dar esse passo a mais. Né? Dar um passo a mais. Contar para todo mundo. E deixar algo para os meus filhos, né? Sim. Para a sociedade também. Sim, sim. Quando você fala de testar, você fala de testar princípios, colocar princípios em prática e ver o que acontece, ou metodologia. Isso, é um método. É um método? Foi um método que eu coloquei, que eu pratiquei na minha vida, que me fez sair de um ponto A e chegar num ponto B. Sensacional. Né? Muito legal. E testado também na vida de outras pessoas, conseguiram sair desse ponto A e chegar nesse ponto B. Tá. Né? E esse método atua nessas 3 áreas. Isso. Tá. É um método que atua nessas 3 áreas e tem dentro do método, a pessoa, o aluno, o amigo, né? Ele tem 5 etapas que ele precisa ir desenvolvendo. Tá. Né? Nós temos a etapa 1, que eu chamo de o despertar, que é você ser despertado para o que a Bíblia mostra nesses 3 pilares. Tá. Né? O que ela fala, o que ela orienta. Depois do despertar, nós vamos para quebrar correntes. São traumas, são crenças limitantes que nós temos, né? Modelos financeiros que nós repetimos dos nossos pais e que às vezes vai no automático. Então eu dou uma chacoalhada para que a pessoa seja intencional, ela consiga reconhecer isso. Depois de quebrar corrente, a gente vai para uma mentalidade renovada. Sim. Né? Vamos mudar a mentalidade. Mindset, exatamente. Depois a gente vai para uma semeadura fiel, que para mim é um dos pontos mais importantes, porque a semeadura fiel é quando a gente pega tudo isso, pega a teoria e alinha ela na prática. Né? Então é a hora que a gente vai colocar a nossa fé em ação. Né? Então a gente sabe que tem que falar que a fé sem obras é morta, né? Então é a hora que a gente vai... Tá, legal. Então como que você vai mudar a história da sua família? Como que você vai começar a viver com intimidade com Deus? E como que você vai mudar a sua questão financeira, né? Seja ela qual for. E por último, vivendo o legado, que é quando você começa a usufruir e tem os cuidados diários para que você mantenha esse padrão de vida. Né? Quer dizer, depois que você conquistou, caminhou desse ponto A até o B, mas também você precisa conseguir se manter ali no B. Se manter. Né? E que você também, se deixar a peteca cair e voltar a velhas práticas ou velhas mentalidades, ou antigas, né, vou colocar assim, anteriores, aí também você perde, vai retroceder. Sim, então é importante também continuar caminhando. Né? Nosso coração e a nossa carne, eles são voltados por causa da queda, né? Nós somos voltados
muito propícios a errar. Aham. É verdade. Né? Vamos errar. É verdade. Então é um renovar diário. Uhum. Um renovar diário. Eu falo com os meus filhos e também aqui na escola, né? Às vezes eu vejo que as pessoas não entendem. Eu digo, quando Deus coloca uma semente na nossa mão, nunca é para ficar na nossa mão, é para ser distribuída, né? E quando ela sai, ela é fruto na vida das outras pessoas, mas a semente está sempre na nossa mão, né? Então é importantíssimo poder dividir o legado, porque as outras pessoas merecem receber esse fruto das nossas mãos, né? Desculpa que eu te cortei. Não, perfeito. E depois que eu refleti muito sobre isso, que eu tive mais coragem de começar esse projeto, né? Porque eu entendi que, eu falei assim, as pessoas vão olhar para mim, tá? Eu tinha aquela coisa assim, eu sempre fui busquei ser muito correto, transparente, sincero nas minhas coisas. Então eu falei, será que é legal isso ou não? Mas depois, quando eu olhei por esse lado, eu falei assim, olha, o que eu tenho, ele é poderoso para transformar vidas. Tem que distribuir. Então, assim, não tem mais que ficar nesse âmbito do que eu penso, do que eu não penso. É uma missão. Uma missão. Eu vejo que essa é uma conversa que, às vezes, meio que assusta quem não é do caminho, né? Olha, que história é essa, né? Eu percebo isso, às vezes, porque eu sempre digo isso, né? Eu digo, gente, o que Deus colocou na nossa mão não é para ficar na nossa mão. É para ser distribuído. Não tem condições de ficar só na nossa mão. Eu pensei assim, quando você viu você falando dos passos, sabe, Fazolino, eu pensei que o primeiro, de certa forma, é um espelho. Né? Eu preciso olhar a minha vida, o que eu estou praticando, que também não é necessariamente igual àquilo que eu idealizo. Né? Porque também, muitas vezes, eu posso entender que existem formas melhores de fazer alguma coisa, mas eu não colocar em prática. E é muito importante colocar em prática, né? Então eu tenho um espelho, os princípios bíblicos me dão esse espelho para eu olhar e dizer assim, o quanto que eu estou parecido com isso aqui. E o que tiver faltando, o que tiver distorcido nessa imagem, eu vou buscar... Quebrar. Pronto. Quebrar no segundo pilar, que eu chamo. Quebrar essa palavra. Quebrar. Primeiro você se desperta, você entende que, tem algo. Depois você tira da sua vida o que não está de acordo com a palavra. Depois você renova essa mente, acredita, tem esperança, começa a praticar e começa a viver. Entendi. Eu não quero dar spoiler do método, não, mas quais seriam umas chaves assim, que você identifica nessas áreas que as pessoas comumente, né, tropeçam, ou mesmo com boas intenções de acertar, né? Eu acredito que todo mundo parte aí de um pressuposto de querer acertar. Por N motivos há erros, mas quais alguns aí que você identifica que são comuns e que a gente pode já dizer para o pessoal aqui, já dá para começar a se observar Antes de falar nas fases do método, eu vou falar dos pilares. Fica à vontade, por favor. Primeiro, o relacionamento com Deus. Tá. A grande verdade é que, não entrando em questão de julgamento ou não, mas falar assim, vamos colocar assim de forma transparente. As pessoas vivem problemas porque elas não buscam realmente Deus. Né? Digo genuinamente. Sim. Né? Um esforço intencional. Né? Então, por exemplo, a gente vai para a igreja, precisa ir para a igreja, escutar a palavra, você precisa estar ouvindo louvores, fugindo do legalismo, tá? Não quer dizer que sim, fazendo isso você vai, aquela coisa assim. Não é o ser... não é a matemática. Não é fazer pelo fazer, isso. Né? Mas você precisa, no relacionamento com Deus, você precisa estar realmente, de fato, vivendo com Deus. Você não pode ser um visitante de Deus, você não pode buscar Deus só nas horas... você deve buscar Deus nas horas difíceis, mas é igual um amigo. Sim. Né? Imagina aquele amigo que você vê ele fazendo festa dos filhos, ele nunca te chama. Você vê ele viajando, ele não te chama. Ele vai jogar bola, ele não te chama. Ele vai jantar, ele não te chama. Mas quando tem um problema sério, ele vai te chamar. Beleza, ele confia na gente, tudo bom. É um bom sinal, mas... A gente vai estar sempre aqui para ajudar, mais assim... Ele não traz você... Não se torna um relacionamento vivo, né? Então, a Bíblia é o nosso manual de conduta, de regra e de fé. Então, se a gente não conhecer, não basta só conhecer a Bíblia, você precisa conhecer. Mas
paralelo ao você ter a regra do jogo, você tem que saber jogar. E muito importante na hora de saber jogar, você ter uma orientação. E essa orientação é por meio do Espírito, e a gente só tem essa orientação quando você está em intimidade com Deus. Então, assim, e quando você não está em intimidade com Deus, a gente acaba alimentando a nossa mente, o nosso coração com as coisas do mundo. Aí é que traz o medo, a insegurança, a incredulidade, isso mexe na sua decisões autoestima, erradas, né? Falta daquela consciência ali e o mal do século, a ansiedade também, né? Porque a gente esquece que existe um Deus que está cuidando de tudo e a gente enche o nosso coração de preocupação, né? E isso acaba gerando ansiedade, enfim, desdobrando muitas outras coisas. Né? Na questão da família, que é um outro lado, né? Deus acima, depois família. Então a gente pensa assim, Deus, família. Inclusive, eu vi o seu podcast do Joel, né? Sim. E o Joel tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: Deus, família, trabalho. Nunca inverta esta ordem. Sim. Eu gosto muito dessa frase dele. E é isso. Eu tive coragem de dizer quando ele me perguntou o que eu deixava crer em Deus, né? Porque senão. É isso aí. Eu vi, muito bom, foi muito bom, gostei demais. Obrigada, viu? Obrigada. Nada. E assim, então a família ela tem que ser um ministério seu. Você tem que ser intencional dentro da sua família, principalmente os seus filhos pequenos, que é o mundo deles. Né? Aquele ali é o mundo. Eles saem do nosso lado para vir para cá, um pouquinho. Depois eles voltam para o nosso convívio. Então, assim, é o mundo deles nesse início de vida. Assim. Então, é ali que a gente tem que ser intencional no instruir na palavra, nos valores, no que é certo, no que é errado. Então, você entender que ali é um lugar onde você deve ser o seu melhor, né? Muito antes de qualquer coisa, você precisa ser a sua melhor versão dentro da sua casa, do seu lar, para que isso é um legado. Você é um exemplo, né? Eu acho isso fundamental, essa sua fala, sabia? Ser um exemplo, né? E essa palavra que você usou, ministério, que o verbo é ministrar, né? Então você também ministra aos teus filhos esses valores. Você transfere a eles, você transmite. Sim. Ela tem um relacionamento com Deus, diário, né? Dentro da família, a gente tem o costume de fazer um culto doméstico, lá, 10, 15 minutos no máximo por dia ali, né, para poder estar passando. E é isso. Né? É o hábito, né? Minha filha, outro dia, ela sempre acorda e me vê lendo de manhã ali, vendo meus livros, lendo a Bíblia. Ela pegou a Bíblia e sentou na minha frente e começou a ler, sem eu falar nada. Então, assim, opa. Exemplo, né? A gente realmente educa pelo exemplo. Esse é o legado. Você vai deixar. Então, que ela faça isso também, e que ela faça para os meus netos e meus tataranetos, que eu não vou ver, mas eu fico em paz, porque eu sei que o legado vai alcançar. Porque quando o legado é verdadeiro, ele alcança. Sim. Ele perpetua. E você tem a promessa de Deus, que ele vai visitar suas gerações. Sim. Então, a família... Mesmo que a gente não os veja, a gente tem essa promessa. Né? Esperança, né? E a fé. É a fé, a gente tem essa fé, é verdade. E por último, a finança, que para mim é onde mais pega, né? Tá. Porque dentre muitos ídolos do coração que diariamente se esforçam para ocupar o lugar de Deus no nosso coração, o mais forte, sem sombra de dúvida, ao meu ver, é o dinheiro. Tá. Né? O dinheiro é um dos maiores ídolos do coração. E ele tem uma força tremenda de ocupar o lugar de Deus. E quando isso acontece... E o pensamento do homem, né? Tudo vai por água abaixo, né? É ruína. Tá. Né? E porque colocar o dinheiro em primeiro lugar? Sim, o dinheiro em primeiro lugar, onde é o lugar de Deus, que tem que ser primeiro, sim. E acaba sendo a segurança, né? Né? Então, assim, inclusive eu gosto sempre de falar, assim, aí entra nessa questão da fase do método, de quebrar corrente, que é justamente isso, né? Se você perguntar para você botar 10 pessoas numa sala e você perguntar qual que é a raiz de todo mal, a maioria vai responder o dinheiro. Mas se você for na Bíblia, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, essas limitações populares que nós trazemos dos pais, da sociedade, inclusive até de algumas entidades religiosas que às vezes são feitas de homens, podem falhar, isso vai fazendo com que você vá te limando
Então, assim, todo mundo, uma pessoa do bem, uma pessoa que acredita em Deus, ela quer ser boa. Sim. Ela quer fazer o bem, o certo. E se ela cresceu entendendo que o dinheiro é ruim, que ser rico é perigoso, que a pessoa que é rica ou porque é sortudo ou porque está oprimindo alguém. Então ela vai crescendo com um monte de uma mentalidade. Inverdades, né? Inverdades. Vai se limitando. Inverdades e que Se sabotando. ela vai se sabotando sem perceber. Por quê? Então isso não é para mim, nem quero. Só que aí, qual é a consequência disso? A consequência é o que você estava falando, né, mano? Do nosso propósito. Sim. E um dos princípios é você multiplicar. Então, assim, o que é o dinheiro para mim? O dinheiro é uma oportunidade de investir no reino, uma oportunidade de transformar vidas, de acolher o necessitado, de ser generoso, de ser grato, e, lógico, também de usufruir, não por ostentação, mas por propósito. Então, assim, então você acaba privando essa bênção na sua vida, que é você fazer parte, ser um braço de Deus aqui financeiramente para que você possa abençoar vidas. Né? E é ter uma relação sadia com o dinheiro. Eu acho que ensinar isso é muito, muito difícil, né? No meio assim, acadêmico de educação, a gente sempre fala assim, tem que ensinar finanças para as crianças, né? Aí tem sempre um projeto dentro do Congresso. Não, quem tem que ensinar finanças é a escola tem que ensinar matemática financeira, a escola tem que ensinar a criança a mexer com dinheiro. Claro, a gente tem isso como conteúdo, né? No Dromos a gente tem isso, a gente já chegou a ter, inclusive, projetos nessa área financeira, até que ele entrou, esse assunto entrou e foi diluído dentro do conteúdo, então hoje a gente ensina tudo isso, mas de uma forma muito propedêutica, muito de conteúdo, né? Mas a relação com o dinheiro, acho que isso que é a família que ensina. Sim. Aqui a gente não tem como ensinar, né? E a gente tem como falar, mas esse valor, quer dizer, como é que a gente se relaciona, como é que a criança vê o pai se relacionando com o dinheiro, né? E eu acho que poder ajudar as famílias nesse aspecto, eu acho fundamental, meu querido, mas assim, fundamental. Porque não é o fato de você ensinar a criança a poupar, a dar R$10, receber 5, não é essa. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de você ter uma relação sadia a ponto de não colocar o dinheiro no lugar de Deus, né? Um modelo financeiro à luz da Bíblia. Exatamente. Lá em casa, eu estou ensinando alguns princípios para eles. Né? Então, eu tenho 2. O Matheus tem só 3 anos, hein? 3. Mas ele já fala. Eu falo, qual é a regra número 1? Aí ele fala, regra número 1, não gastar mais do que ganha. Legal. Regra número 2, viver com 90% e investir 10%. Que legal. Então, assim, Uau! eu coloco eles para ficar repetindo isso, né? E é importante demais isso que você falou, porque a gente repete o modelo financeiro dos nossos pais. Sim. Né? Então, às vezes, num contexto onde foi escasso, onde foi tratado dessa forma limitante, grande chance da pessoa viver, crescer, se relacionando com dinheiro, com raiva, com medo, com insegurança. E se o seu modelo financeiro se a sua busca por dinheiro for baseada no medo, que pode acontecer alguma coisa, você não vai ter dinheiro, insegurança, ou raiva, que eu não tive, eu fui privado disso e agora Quer eu vou virar a ter, chave, né? o dinheiro nunca vai te trazer felicidade. Mas se você tratar o dinheiro como com a base em alegria, um propósito no reino e gratidão, boa, o dinheiro vai te trazer felicidade. Sim. E aí, o dinheiro não traz felicidade? Traz sim. Traz se você colocar ele no lugar no certo, seu devido lugar. Na sua vida. Eu estou lendo um livro, na verdade, que é Os Segredos da Mente Milionária, do Eker. Conheço. Eu não li, mas conheço. Tem ele foi ontem, eu li um trecho que ele fala assim, que, se eu não me engano, é nesse livro, que ele fala assim, o marido, a esposa sempre fazia o pernil cortando as extremidades. E aí o marido uma vez chegou e perguntou, por que você faz o pernil sempre cortando as extremidades? Porque a minha mãe fazia assim.
Aí, numa ocasião, a mãe foi jantar na casa deles e ela perguntou: mãe, por que você faz o pernil assim, cortando as extremidades? Porque a minha mãe fazia assim. Ou seja... Então vamos ligar para a avó? Vamos ligar para a avó. Ligaram para a avó: vó, por que quando você faz o pernil, você corta as extremidades? Ah, minha filha, porque naquela época era muito escasso. A mãe não tinha dinheiro, então só tinha panela pequena. Olha. Ela cortava Para caber na panela. Então, assim... Então, ou seja, se a gente jogar para uma metáfora, uma analogia, isso. a gente repete tudo sem de forma intencional, tudo pernil com a panela pequena. desperdiçando. Desperdício. Sim. Né? Isso aí a gente pode jogar, se a gente puder pensar um pouco, é desperdício de recurso, é desperdício de abençoar a gente, de abençoar pessoas, de acolher mais. Então, isso é... Eu estou conectando aqui duas formas, duas coisas que eu penso, sabe? Uma coisa também ligada à outra. A primeira delas, eu penso que eu tenho palavras, eu tenho gestos e eu tenho recursos. Eu coloco sempre essas três coisas, sabe? E os recursos também, dentro de recursos eu tenho o dinheiro em si, espécie. Mas nem sempre o recurso é só o dinheiro, ele, né, é uma coisa material também, às vezes tem uma caneca, pode ser. Eu tenho palavras que eu posso dizer, está facultado a mim dizer o que eu digo e como eu digo, e eu tenho gestos também, que aí pode ser um abraço, um sorriso, então eu coloco dessa maneira. Eu entendo que essas três coisas, elas vêm de Deus para mim, então elas são dádivas. Poder fazer qualquer coisa com uma delas, ou ter qualquer uma delas é uma dádiva, porque eu não fiz nada por merecer de poder dar o sorriso. Eu não fiz nada de poder ter um recurso aqui, como foi me dado aqui, que está aqui nas minhas mãos. Tudo bem, Rafael, você comprou, mas ela existe porque alguém antes fez essa matéria. E essa matéria existe. E também a minha faculdade de poder falar algo a alguém. Então, primeiramente, para mim é isso, né? Tudo vem de Deus nesse fluxo. A segunda coisa é que todos os dias eu tenho a oportunidade, eu digo assim, que todos os dias eu tenho a oportunidade de abençoar alguém. Se eu sei que abençoar, às vezes, uma palavra que está num contexto também, às vezes, religioso, vamos dizer, eu poderia dizer, todos os dias eu tenho a oportunidade de ajudar alguém. Como? Com palavras ou gestos ou recursos. E todos os dias, todos nós, agora expandindo essa maneira como eu tenho como filosofia de vida, mas todos os dias, todos nós temos a oportunidade de ajudar alguém. Todos os dias, se nós observarmos bem, todos os dias nós podemos fazer algo por alguém. E aí até quem vai dizer assim, mas eu não tenho dinheiro no momento. Mas você tem palavra, você tem gesto e você tem outros recursos. Todo dia eu posso facilitar a vida de alguém, todo dia eu posso entregar algo a alguém. Quando eu penso assim, então aí com a primeira coisa, esse fluxo não fica retido. Cabe a mim entender que esse fluxo vem do alto, vem de Deus, e que ele está passando por mim para ele ser multiplicado. Ele está passando para mim para chegar em outras pessoas. Esse pensamento, no meu entender e na minha percepção, experiência, ele gera esse efeito multiplicador, de fato, e gera também com que eu tenha mais coisas para poder sempre dar mais. Eu vou pegar isso que você acabou de falar, tá, e vou trazer um assunto para a gente aqui. Uhum. É um princípio de ser mordomo, né? Uhum. Da mordomia. Uhum. Eu não gosto muito de falar o que na praça eles chamam, que eles tratam de mordomia, mas quem ainda não entende, não estuda, pode achar que mordomia tipo assim, vou ficar de boa. É verdade, moleza. Ou o mordomo vai fazer por isso, mim. Eu gosto de falar que é o espírito de mordomo. Tá. Né? Nós estamos aqui para sermos bons gestores de Deus. Boa. Bons gestores de Deus. E isso é uma bênção, mas tem uma armadilha muito forte nisso. Tá. Que é o quê? Nós, aqui não é questão de crítica, mas nós herdamos a história. Nós somos fruto da história, do momento. Sim. E tem um lado, inclusive meu nome é Francisco por causa de São Francisco. Hoje eu sou protestante reformado,
mas respeito a minha história, respeito Meu pai era Francisco também. É. A fé dos meus pais. Mas, então, assim, mas nós herdamos essa cultura de São Francisco, que é o quê? Que o que é espiritual é ser desprendido, é viver com nada. Deus tem propósito em tudo. Sim. Tanto na escassez, né? Se ele quiser provar o seu coração, enfim, dar um bom exemplo, como São Francisco deu. Sim. Mas, por outro lado, ele tem propósito na riqueza também. Então, a gente tende nós somos direcionados, quando pensa nessa questão de gestão de Deus, como ser um bom mordomo, então eu pego o recurso de Deus, eu tenho que me desprender ao máximo. Tá. Né? Mas não. Né? Também vai te abençoar. Sim, também, né? Você tem que abençoar a sua família, abençoar. Então, essa questão é uma das coisas que eu busco quebrar. Tá. A não ser, eu brinco assim, a não ser que a pessoa tenha a missão de vir ao mundo sem precisar de dinheiro, ir para a cruz, morrer no pecado dos outros. Sim. Se ela não tiver essa missão, a gente fala, mas Jesus não teve nada. Mas, ok, mas você veio com a missão de Jesus? A sua missão nessa terra é a de Jesus? Você veio salvar as pessoas de pecado? Não. Você vai morrer no lugar deles? Então, não vai, né? Então tudo bem, ok, mas assim, não é isso. Né? Até porque, se você for ler a Bíblia mesmo, existiam mulheres ricas que andavam junto com Jesus e custeavam as coisas lá. Claro. Né? Se você vê eu gosto sempre de falar num episódio onde ele multiplica pães e peixes, acho que foi Pedro, o que Pedro fala para ele? Mestre, ou manda eles embora ou deixa-nos ir lá nas vilas e comprar comida para esse povo. Nós estávamos falando de 5.000 pessoas. Era muita gente. Se você parar para pensar, eles falaram, a gente vai lá comprar comida para essas pessoas. Você acha que seria barato comprar comida para 5.000 pessoas? Então, ou seja, o ministério de Jesus tinha dinheiro. Sim. O ministério de Jesus era custeado. Sim. Né? E a palavra fala que essas mulheres andavam ali ricas e custeavam as coisas de Jesus. Então, assim, esse negócio de que não precisa de dinheiro, isso é perigoso. Sim. Porque você tem o princípio da multiplicação, né? Igual o servo lá, né? Um pegou o dinheiro e multiplicou. O outro também multiplicou em 10. E aquele escondeu e botou na terra. Com medo de perder. Né? E quando o Senhor voltou, o que ele falou? Servo mau e infiel. Né? Então, assim, é a nossa missão, multiplicar e abençoar vidas. Né? Sim, sim. Só assim é possível deixar o legado. Multiplicando. Eu acho importante demais se você puder ensinar as famílias essa sua visão, que dentro dos seus pilares é a questão da questão financeira, né? Que é o quarto que você citou. Acho muito importante, sabe, Francisco? Eu chamo ele de Francisco, né? Porque é uma coisa que todo mundo precisa. Às vezes nem sabem que precisam. Como eu te falei, querem empurrar para a escola, amarra o sapato, ensina a fazer finanças, me ensina a ir na padaria, comprar e voltar com o troco. A gente até tem atividade aqui que a gente leva as crianças até o mercado, as crianças fazem compra com a professora e tudo mais, mas essa relação com o dinheiro dentro da vida, eu acho isso importante demais. Muito importante que você escreva isso para os pais poderem ler a partir de um pai. Isso, porque também se a pessoa é um pai, viu o pai dele e aprendeu a cortar de uma determinada maneira, ele poder revisitar isso, né, e redirecionar e aprender de uma outra forma, né? E eu gosto sempre de... Que bom que eu lembrei para eu falar isso aqui, para deixar gravado também, né? Que assim, a gente não está falando que a resposta é ficar milionário, é ficar rico. Não, claro que não. Né? Nós estamos falando de uma mentalidade onde a sua casa vive em paz. Sim. Quando o assunto é dinheiro. Sim. Né? Sim. O assunto é dinheiro. Então vamos ter pessoas que ganham relativamente pouco. E são felizes. E são felizes, são abundantes. Isso, abundante. E vamos ter pessoas que às vezes podem ganhar milhões e não tem paz, né? Sim. Porque por causa do modelo financeiro, porque estão tratando o dinheiro não com base à luz da Bíblia. Muito legal. Parabéns, viu? Obrigado. Que legal que você enfrentou esse assunto, né? Eu acho que essa é uma grande inspiração de Deus,
na tua vida, você ter esse enfrentamento, né? E você, obviamente, tem facilidade de escrever, porque você é jornalista, né, de formação. Então, e tem uma visão legal de Deus, né? Porque às vezes a tua profissão dá uma distorção, né? Ultimamente. Não é uma missão fácil. Não e é um grande leitor, o Fazolino. Ele esteve aqui já também, não posso deixar de citar. Né? Ele já esteve aqui, inclusive, falando às nossas professoras de educação infantil nos iniciais, falando exatamente sobre o poder da leitura. Então, foi uma contribuição assim, maravilhosa aqui para a gente aqui, né? Como que você também fala sempre, né, Fazolino, já me disse isso, sobre esse poder transformador da leitura na tua vida e como você viu isso também acontecendo em quem recheou a vida de leitura também, como que isso faz um boom aí, né, na nossa capacidade. Nossa, impressionante. Várias capacidades, né? Os livros... Os livros são sensacionais. São sim. São. Eu concordo com você. Por isso que a gente aqui investe muito na biblioteca. Se as pessoas realmente tivessem esse despertar. É verdade. Né, de entender o quão acessível. Às vezes, 58,60. Boa. Pode mudar a vida delas. Sabe que nós temos uma aluna que entrou recentemente na escola. Entrou esse ano na escola. E ela entrou no projeto da gente, né, do Bom Leitor. Encontrei com ela esses dias na biblioteca, ela me disse, professora Mabel, eu não gostava de ler, mas agora eu estou tão empolgada. E a gente está falando de uma criança que tem 14 anos, né? E a gente muda a história. Ela falou, professora, aí começou a me contar as coisas que ela estava lendo, que ela tinha aprendido, e como ela estava maravilhada com a mudança que a leitura estava fazendo nela. Muito bom. Não é? É outro jogo, começa a jogar outro jogo. Eu falei para ela, olha, eu fico feliz demais com isso, porque assim, a gente acredita muito nessa questão de livro, né? E a gente investe bastante aqui nessa questão da leitura, porque como você, eu penso do mesmo jeito, quer dizer, a leitura é uma boa leitura. É uma possibilidade de você, por exemplo, dá exemplo aqui, porque é uma pessoa famosa, Bill Gates, vamos falar assim. Sim. Qual que é a chance de eu almoçar com ele? Para eu poder conversar, entender. Então, mas ele pegou e colocou ali vários livros ali. Sim. Para você entender a mentalidade dele, sentar na mesa. Né? Eu gosto de falar que livro é você senta à mesa com o autor. Opa. E bate um papo. Verdade, bate um papo. E, inclusive, muitos que já não estão mais nessa terra. O Ben Alves, por exemplo, você conversa com ele o tempo inteiro. O tempo todo. Você pode conversar com pessoas, inclusive, que viveram em gerações muito passadas aí. Deixaram legado, exatamente. Deixaram legado. E a Bíblia, então, me permite dizer que também é uma conversa com Deus. Sim. O autor. Primeiro a melhor conversa. A paixão por ler, né? E optar pelo melhor livro, né? A descoberta, né? O melhor livro. Que bacana. Fazolino, sobre o método, você vai lançar... Só para a gente também, né, a nossa audiência também entender, o pessoal com certeza já está ficando aí, né, poxa, eu quero aprender, né, quero mergulhar nesse método. Como é o que você está pretendendo aí para o futuro? Tá. O que você está pretendendo não, o que você vai fazer? Vou fazer. Assim, primeiro eu escrevi um livro digital, né, nós chamamos de e-book, tá. Que é o passo a passo para você sair da escassez e alinhar sua vida financeira com a Bíblia. Tá. É um resumão do método no pilar finanças. Então você vai começa com o e-book. Eu coloquei um e-book lá. Já está no teu perfil. Já tá no Instagram. Que é Francisco Fazolino. Francisco Fazolino, legal. Tá. Lá a gente trata de relacionamento com Deus, família e finanças. Então, um e-book que eu coloquei para ter um feedback, mas eu já tenho conversado com algumas pessoas, eu não abri para venda, mas uma questão de um acompanhamento também. Né, um acompanhamento. Isso é legal, mentoria. Uma mentoria com pais, famílias, mães também, se quiserem, para tratar desses 3 pilares de uma forma mais próxima, no 1 a 1, e para que a gente possa resolver fazer essa pessoa seguir os passos desde o despertar até ver ela realmente vivendo o legado e falar assim, olha, pronto, eu tô no caminho e agora eu acredito que eu vou deixar esse legado sim. Então, e no curso, então, você também vai ter o presencial? A ideia são primeiro eu faço
online, Tá. e aí Tá. vou deixar isso gravado. Ah, legal, tá. Mas o ponto de partida foram conversas, relacionamentos no pessoal, Uhum. né? Então vou deixar gravado e não sei se a gente já pode falar aqui também, né? Por favor. A gente tem conversado, nós temos conversado já, né, Rafa, de começar a fazer conferências e eventos presenciais que tratem sobre isso. Uhum. Então a gente vai pegar um dia, um sábado, por exemplo, e inclusive, né, não sei qual que é a câmera aqui, mas aqui, ó, fica atento que em breve aí a gente vai soltar a oportunidade de uma conferência dessa, onde a gente vai tratar sobre tudo isso. Legal. Então a pessoa chegar aqui num sábado de manhã e até o meio da tarde e conversar, enfim. A ideia é essa, né? A pessoa chegar de manhã, E a nossa estrutura está à disposição. começar o despertar, eu agradeço demais, começar o despertar e ter todo o processo numa conferência. Vai ser bom demais ter primeiro, né, o teu conteúdo e também ainda abençoar o Dromos com a presença aí de encontros assim aqui. O colégio está aí para isso, porque isso é do bem demais, isso é tão necessário, né? E a nossa comunidade merece também ser presenteada com isso, sabe? E eu gosto de falar assim, que a gente não precisa de muito. Uhum. Sabe? Essa busca da felicidade, essa ansiedade por preocupação com o amanhã, a gente não precisa de muito. Tá. A gente não precisa de muito. Então, uma das coisas que eu gosto, depois quando chega no final, que eu tenho assim, que a gente conversa com um amigo, que é, cara, obrigado. Obrigado porque eu entendi que eu posso ter meu carrinho, eu posso ter minha casa, eu tenho o básico para viver. Eu sou feliz com isso. Uhum. Você não precisa ter muito. Você precisa ter pontos estratégicos. Sim, é verdade. Aí depois você quer melhorar cada ponto estratégico desse, não tem mal nenhum. Uhum. Né? Você querer um carro melhor, você querer uma casa melhor, não tem problema. Salvo se seus pais não estiverem passando necessidade, se dentro do seu raio de missão você está trocando o segundo carro, o dobro, e não está ajudando a sua mãe, o seu filho, né, o seu pai, em certa situação que você já poderia ser bênção de Deus, mão de Deus na vida dele. Sim. Então, assim, não vejo problema. Né? Então, assim, mas então a gente precisa realmente de pouco, não precisa de muita coisa, né, para a gente estar com o coração em paz, feliz. Sim. No final é isso também, né? Experimentar essa paz, não é? Que todos esses elementos, vou chamar assim, ou todas essas áreas, melhor como você colocou, estando bem alinhados, em harmonia, no final das contas também o objetivo é esse, né? Uma paz, né? Uma satisfação em Deus, uma satisfação e felicidade também com a família e uma relação harmoniosa com o que você tem em termos de recursos. A questão de multiplicar, vou trazer um exemplo aqui, que não é nem para falar assim, que você é o bom samaritano, não estou falando isso. Uhum. Mas assim, com o que eu tenho hoje, eu pego uma parte, eu dou mais ofertas para um missionário lá em Moçambique, Legal, que ele alimenta crianças lá todo sábado. Né? Então ele manda o vídeo para mim e fala aqui, tem um monte de criança, sabe? Então, por que eu quero multiplicar? Por que eu quero buscar cada vez mais? Dá exemplo, se hoje eu ajudo com 200 por mês, eu quero começar a ajudar com 2.000. Uhum. Ou quem sabe também, não sei, 200 mil? Sim. Não é. Você aumenta a sua capacidade também não é valor. De abençoar e de ajudar. Não é valor, é propósito. Sim. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter essa mentalidade em relação a finanças. Né? Nós não podemos ser um mar morto, a gente tem que ter algo que abençoe. Então, eu quero prosperar, sim. Quero prosperar, não vou ser hipócrita, para dar uma vida melhor para os meus filhos, para poder fazer as coisas, mas acima de tudo, e Deus conhece o meu coração, sim, acima de tudo, a maior porcentagem, digamos 80%, para você olhar para o lado e poder estender a mão e ser a mão de Deus aqui nessa terra. Né? Sim. Porque muitos têm e não fazem. Sim, é verdade. A maioria não faz. Só acumula por acumular, né? A dor do outro não dói na gente, né? Nessas pessoas, né? Acumular por acumular, sem propósito. Rosolino, a gente tem muita coisa boa, né? Eu entendo que, bom, a gente já está junto aqui nessa trajetória, principalmente pelas crianças que estão aqui na escola. A gente tem a grande alegria de ter as crianças da sua família aqui, o privilégio,
né, de ter vocês aqui, mas tem uma caminhada para frente, né, um campo aí tudo que você está lançando, trabalhando. Aqui é um espaço reduzido, mais curto em termos de tempo, mas era uma conversa que eu já queria, né, ter promovido já há um bom tempo, né, e eu fico muito feliz de poder ter esse Dromos Talk contigo. Para, assim, a gente encerrar, né, de considerações finais, eu queria que você, por favor, deixasse uma mensagem da forma que você quiser para quem está em casa. E eu pensei assim, também, talvez um primeiro passo do que você já poderia sugerir para quem pegou tudo isso daqui. Eu tenho certeza que isso aqui foi riquíssimo, né? Muito, muito rico para quem entender tudo isso aqui e aplicar na sua vida. O que você diz e qual é a sua mensagem final para a gente, por favor? Certo. A primeira coisa que eu falaria é: a vida é com Deus. Eu sei que eu posso ter muitas críticas em relação a isso, mas não existe vida de verdade longe de Deus. Essa seria a primeira mensagem. Tá. E você precisa ser intencional. Por exemplo, falar aqui rapidinho. Você precisa, inclusive eu aprendi isso no livro Hábitos Atômicos, que ele fala que você precisa fazer um empilhamento de hábitos. Que um hábito leve a outro e que no final você potencialize a sua vida em relação a isso. Então, por exemplo, coisas espirituais. Uma coisa que eu gosto de fazer todo dia, tomar café. Então, eu precisava pegar algo que me potencializa, que me desenvolve como pessoa e que é um braço da minha missão e empilhar nesse hábito de tomar café. O que eu fiz? Ler a palavra de Deus. Então, quando eu tomo café, eu leio a palavra de Deus, sentado. Tá. Quando eu vou me arrumar para o trabalho, e também quando eu estou fazendo o café, eu trouxe mais outro elemento, que é escutar louvores. Então você vai... À noite, depois do jantar, faço o culto devocional da minha casa. Então você pegar essas intencionalidades com Deus, porque a vida é corrida, se você não lembrar, você vai viver um dia e não vai fazer. Então, você tem que ver a sua rotina, ver o que você faz todo dia e empilhar o hábito de ler a palavra de Deus, de orar, de parar um momento no seu dia e instruir o coração dos seus filhos na palavra, né, de você abençoar, ligar para alguém. Então, você vai empilhando esses hábitos. Então, a mensagem que eu colocaria é que você precisa ser intencional na sua busca com Deus. Porque se você não for... a rotina te engole. A rotina te engole. Né? E a mentalidade. Você precisa encher a sua mente com as coisas de Deus. Porque se você não encher, um probleminha, ele vai virar um problemão, ele vai te assustar, ele vai trazer medo, ele vai trazer insegurança. E aí, ou seja, na verdade, ele vai trazer o quê? A imagem de um Deus que não é provedor. A imagem de um Deus que não vê tudo. Distante. Que é um Deus distante, um Deus que está de costas. Então, e isso aí vai desencadeando em muitas coisas, né? Então, busque seu relacionamento com Deus, busque ler a Bíblia, busque ler, não numa forma de troca, mas num coração de gratidão. Né? E assim, eu não sei até onde Deus vai me levar, mas eu também não estou preocupado, porque eu sei onde ele me levar, eu vou estar com ele. Sim. Eu não sei se daqui 10 anos eu vou ser alguém famoso no Brasil, não sei se eu vou estar com 100 vezes mais dinheiro ou não, eu não sei, também não me preocupa isso. O que me preocupa é o que eu preciso fazer hoje. É ser fiel, deixar o legado dos meus filhos e conseguir impactar o maior número de pessoas e trazer para dentro desse barco. Até porque o legado, eu entendo que vai ser construído assim, né, Fazilhão? Se você me corrige ou me confirma. Essa repetição, né, diária, essa aplicação, né, que talvez a palavra repetição não seja tão legal, mas a aplicação diária desses princípios. E aí hábitos, mas hábitos falam, né, de uma coisa contínua que você faz com essa intencionalidade, e aí essa caminhada dia após dia que no final você depois vai olhar e falar, olha, o legado ficou, e para frente também, né?
E é importante falar que, por exemplo, você vê um atleta olímpico, você só vê aqueles 10 segundos dele. Isso. Aquele 1 minuto dele. Você fala, nossa, talento. Sim. Não, aquilo ali é uma repetição de coisas simples. Sim. Coisas corriqueiras. Ele se esforçou demais antes, algumas horas, né? Então, assim, foi o que você falou, repetir. Não é... Repete. Tá. Repete. O sucesso é exatamente isso. É você repetir todo dia o que você precisa fazer. Tá. E quando você tem ciência disso e você faz, você não se preocupa. Eu não preciso me preocupar com amanhã. Né? Deus cuida de mim e a minha responsabilidade como homem eu estou fazendo. Excelente, excelente. E professora Amabile, nós temos que show, aqui demais, não fala a verdade, obrigado, não. Eu agradeço. Obrigado. Muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida pelo compartilhamento, viu? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado por ter vindo. Falando em legado, o Dromos Talk, se me permite, é um legado. Eu sempre gosto de ver o Dromos Talk como legado, porque fica um registro. Tá aí para toda a vida, tá aí para todas as famílias, tá aí para você, compartilha. Né? A gente tá falando aqui de compartilhar, de multiplicar. Olha quanta coisa boa, coisas que vieram aqui do coração de Deus, a gente sabe, e o Fazolino, que vem aqui com o coração, né, para dar pra gente assim, doador, tantas coisas boas, o coração doador. Então, muito obrigado, Fazolino de coração. Eu que agradeço. Professora Amabile, obrigado a você, fica com o nosso abraço. Obrigado à nossa equipe de produção também, já que estamos falando de gratidão, Vini, Lívia. Estamos juntos, vamos juntos. Valeu. Valeu.